Ô Lucas, e falando sobre o tema de solteiros, até aqui, acho que no modo geral, um dos temas que a gente vem aprendendo, do que a gente vem falando bastante nessa onda de episódios de relacionamento, é que a gente vê cada vez menos as pessoas, elas estão menos propensas a relevar o que sejam as diferenças ali, tipo, de interesse ou até nas pessoas umas nas outras. Até a própria Lara, nesse grupo que ela veio aqui, ela contou o exemplo dela, ela falou que, tipo, se a pessoa já não tem o mesmo gosto musical, se ela não gosta do mesmo filme, pra ela, tipo, já não faz sentido. Ela já, tipo, tira dali mesmo. Mas muito por conta da fase dela também, na idade, acho que foi isso. Então, exato, verdade. Eu achei isso curioso, só que eu até queria a sua opinião. O quão importante você acha que é, de fato, as pessoas terem os gostos ali idênticos, ou pelo menos muito parecidos, para um relacionamento dar certo? Esse é aquele assunto que o senso comum, e na maioria das vezes o senso comum ele dá pistas muito erradas pra gente. E nesse caso, o senso comum tá totalmente errado. Uhum. É uma coisa que a maioria das pessoas acha que é o certo. Eu vou conviver com uma pessoa ou encontrar um parceiro de vida que tem os mesmos gostos que eu. Gosta de sertanejo, gosta de filme de terror, gosta de ver jogo do futebol ou torce pro Corinthians. Então isso aqui é um ótimo marido ou uma ótima esposa. Mentira. Quando a gente vai olhar os perfis cooperativos, casais em matrimônio, que são os mais poderosos, são aqueles que são opostos complementares. Uhum. Principalmente por quê? Porque quando a gente está falando de casar ou de contrair um matrimônio, você está falando de construção de uma equipe. Uhum. E vão ser as duas lideranças familiares, vão vir os filhos todos depois, e todas as próximas gerações que vão vir. Uhum. Essa liderança, quanto mais complementar ela é, mais poderosa e forte ela é. Para a administração de todos aqueles outros seres humanos que vão vir e do patrimônio que vai vir também para essa família. Uhum. Duas pessoas iguais que tomam decisões iguais, eles têm pontos muito fortes, mas eles têm fragilidades absurdas que eles são cegos. Uhum. E o que acontece é que, na maioria das vezes, dá bons namoros, casais muito iguais, e eventualmente eles terminam porque, sei lá, porque a gente entediou um pouco um do outro. Enjoou, né? Agora, o casal que é oposto começa com treta do começo. Uhum. E aí eles são obrigados, pra ficar juntos, se tem valores morais e éticos sólidos, eles têm que aprender a brigar. Uhum. E isso é uma habilidade essencial para matrimônio. Você tem que aprender a brigar com o teu marido, você tem que aprender a brigar com a tua esposa, senão você não vai ficar junto. E quando você aprende a brigar, você começa a falar assim, cara, tem assuntos que eu não vou relevar com a minha esposa. Mas os outros 95%, cara, não tem a menor importância. Uhum. Tá bom. Quando você diz brigar, é trazer o que seja os tópicos de divergência mais Não graves. evitar o conflito. Não evitar o conflito. Não evitar o conflito. Então vai ter confronto. Aí, isso já no começo. Contra conflito, né? Que não gosta. São os imaturos, os adolescentes. Entendi. Porque quer agradar todo mundo, quer que o clima esteja sempre bom. Isso não é vida de adulto. Uhum, sim. Eu quero viver numa vida onde não tenha boletos. Não existe no planeta Terra, meu amigo. Entendeu? Sim. Eu quero ter um casamento que não tem brigas. Não existe, meu amigo. Então é melhor você ficar solteiro. Uhum. Então isso é um sacrifício que você tem que fazer da vida de solteiro, de não ter conflito, de não dar satisfação pra ninguém, pra você ter uma pessoa do seu lado que é um potencial parceiro que te exponencializa, ter uma alta sinergia, mas você tem que dar satisfação sempre. Uhum. Talvez uma questão até um pouco mais de turbulência, mas tipo, você falou até nos opostos ali que as pessoas têm que meio que se balancear. Um casal que tem visões políticas diferentes ou até mesmo religiosas, pode dar certo? Quando a gente fala, existem duas camadas diferentes. Quando a gente fala de valores, a gente está falando de uma camada essencial profunda. Essa camada, e isso é uma das coisas que gera confusão, essa camada tem que ser igual e similar. Então, camada de valores, paradigma de valores, ele tem que ser similar. O que são o paradigma de valores? Valores espirituais, éticos e morais, que é como que a pessoa toma decisões como ser humano na vida dela. Normalmente, pessoas que têm fés parecidas, similares, ou têm caminhos de vida parecidos, ou valores de familiares de criação parecidos, vão ter muito mais facilidade de ter um caminho convergente. Tá? Isso não significa que não existe atrito, é só que a tomada de decisão deles vai numa direção parecida. Tende a ser mais fácil. Segundo valor, tomada de decisão não é o interno, é o externo, ético-político. E esses valores têm que ser iguais. Então, conservador fica com conservador, progressista fica com progressista. Porque senão dá divergência em educação de família, filho, essas coisas. N assuntos. Em tudo, né? Em tudo. É impossível. Exatamente, a gente até comentou isso uma vez, né? Porque se uma pessoa é muito forte ou muito, por exemplo, se a pessoa é muito religiosa, ou ela é muito política, sei lá, bolsonarista ao extremo, ou ama o Lula, e o outro é pro outro lado, eu acho que não tem como. Mas às vezes, se uma e a outra não liga, aí a que não liga tá disposta a ceder, às vezes, né? Porque, pra mim não importa mesmo, então... Foda-se, né? Só pelo bem Mas quem é realmente muito extremo... Pode ser um ponto de equilíbrio até. Sim, quando alguém é muito extremo, é muito difícil
difícil ter outro do extremo também. Não dá. Até amizade não dá pra ter, imagina ter Porque não consegue conviver, entendeu? Exato. Imagina uma pessoa que não liga muito pra política com o outro que fica militando o tempo inteiro. Exato. Pra qualquer um dos lados. O cara fala, cara, pelo amor de Deus, para de falar de política, eu não gosto desse assunto. Até eu não futebol quero. também, aquele cara que é fanático de Também. futebol, a mesma coisa. Exato. Quem é extremo em alguma coisa, né? E o terceiro valor é... Só falo com Acho que tem alguém aqui que se identifica. O terceiro são os valores morais. Valores morais é o que é ser homem, o que é ser mulher. E hoje em dia isso tá cada perdido. vez mais perdido, polêmico e fluido em certos contextos. Então, esses três valores, esses três paradigmas, tem que ser iguais, tem que ser similares, na verdade. Agora, quando a gente fala de personalidade, de comportamento do dia a dia, quanto mais diferente, melhor. O exemplo clássico na psicologia analítica, principalmente, é extrovertido fica com introvertido. Ah, é? Não tem nada a ver com valores. Uma pessoa introvertida pode ter exatamente os mesmos valores de uma extrovertida, só que uma é extremamente social, se energiza com pessoas, a outra quer ficar quieta em casa, lendo um livro, não falar com ninguém, a não ser com a família, com os cônjuges, com as pessoas íntimas. Então, personalidades opostas, por que funciona muito bem? Primeiro porque resolve mais problemas do que personalidades iguais. Problemas que o introvertido resolve é diferente de um problema que o extrovertido resolve. Então essa equipe é muito mais forte. Segundo, que no longo prazo isso gera certos atritos de convivência que traz novidade. É como se fosse uma oxigenação no relacionamento. O introvertido não vai viver a vida inteira dentro da caverna lendo livro e vendo série e nunca vendo ninguém, porque o extrovertido fala, pelo amor de Deus, a gente tá 30 minutos dentro de casa, vamos sair. Eu sou assim, né, Carol? Vamos sair, pelo amor de Deus, que eu tô ficando enjaulado aqui. Aí o introvertido vai falar, cara, a gente acabou de chegar, vamos ficar mais um pouco aqui, tá bom, mas então 2 horas no máximo e depois a gente vai fazer alguma Aquela coisa. negociação, aquela briga, né? Aquela negociação. Aí o introvertido fala, tá bom, mas me deixa em paz durante 2 horas. Sim. E isso, querendo ou não, cara, esses conflitozinhos de negociações do cotidiano é o que vai fazendo o casal amadurecer, aprendendo ao processo sacrificial de ceder. Porque na hora que o extrovertido fala, cara, eu precisava sair, cara, mas tá bom, vai, minha esposa quer ficar aqui em casa, então... eu vou roer um. Vou abrir essa por ela, né? Tipo... Querendo ou não, parece uma coisa besta, mas é uma atitude sacrificial. Sim. Ele tá praticando respeito, a verdade dela e o diálogo. Sim. Pô, beleza, deu 2 horas. Levanta e vai falar assim, vamos sair, ó. Tá aqui, chave na mão, tua bolsa, pega as coisas, vamos sair de casa. Mas aí esse processo é a mesma coisa. Tá numa festa, vocês já estão lá, sei lá, sei quantas horas, o introspectivo falou, cara, eu tô esgotado, não aguento mais, vamos embora. E aí, você, o marido, a esposa, olha e fala assim, sério, já deu, né? Vamos. Ou às vezes tem uma negociação, não, mais 15 minutos, deixa eu só terminar essa conversa. E o introvertido fala, tá bom, mas termina essa conversa e vamos. Sim. É fundamental, né? Esse balanço de quebra e abrir mão das duas partes, né? Porque o matrimônio é ceder, cara. Exato. Sim. É ceder. Eu acho que talvez a atitude principal, a intenção principal dentro do matrimônio para ele funcionar é você estar disposto a fazer o sacrifício de ceder. E ceder não é quando você tem dúvida se a sua conduta é a melhor ou não para a situação. É ceder quando você tem certeza que você está certo. Aí é foda. É foda. Sacou? O sacrifício é muito maior. Você tá disposto num casamento, você quer fazer o casamento dar certo, então você vai ter que ceder quando você acha que você tá certo. Puta, aí eu quero saber de você, filho. Isso é foda, isso é difícil. Mas é prática, né? É um treino. É prática. É prática. E o mesmo se aplica na teoria, por exemplo, dos arquétipos de Jung? Essa compatibilidade também? O arquétipo de Jung é algo um pouco mais não determinante disso, porque você pode incorporar vários arquétipos diferentes. Então vai depender muito do contexto que você tá, do ambiente que você tá, com as pessoas, com as funções que você tá. O arquétipo é como se fosse uma energia vital que faz você executar certas atividades. Então, vocês estão gravando podcast aqui, pô, incorporei um arquétipo aqui, sei lá, do humorista, ou do bem descontraído, do extrovertido, do bom anfitrião, que é um arquétipo também, e quero fazer meu convidado se sentir bem, fazer um baita conversa e tudo mais. Voltei pra casa, você tá com seus filhos em casa, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe toma conta de você, que é totalmente diferente de energia do que você tava agora há pouco no arquétipo do anfitrião fazendo podcast. Então, o arquétipo é como se fosse uma qualidade de energia que influencia totalmente a sua tomada de decisões. Sim. Você tá no arquétipo do anfitrião agora, tem várias coisas na sua cabeça que são permitidas e outras coisas que são não permitidas. Você nem olha pra essas coisas não permitidas. Por exemplo, levantar agora e jogar o microfone no chão, negócio, jogar água na minha cara, é uma coisa que tá na lista de não permitidas. Cancela. Tava planejando ali depois um pouquinho. O próximo passo. Exatamente. A gente queria saber qual é a sua reação. Era 10 papéis, né, mano? Porra.
Agora tem a lista dos permitidos. Então, você tá sempre gerenciando isso. O arquétipo, ele te dá o que é permitido dentro desse contexto, o que é harmônico e o que não é. Ele traz essa clareza muito grande. Sim. Então, tem coisas que são bem de funções, às vezes sociais, como o arquétipo do anfitrião, por exemplo, que vocês estão exercendo, mas tem coisas que são vitais ou instintivas, por exemplo, como o arquétipo materno. Muitas mulheres às vezes não falam, cara, não se tem a menor ideia como é ser mãe, eu tenho uma ideia. Aí quando ela é engravida, ela tá gestacionando, ela fala assim, eu entendi o que é ser mãe. Tá bom. Tipo, ela fez download da nuvem. Sim. De automático. Automático. Minha mãe mesmo falava, cara, eu falava assim, cara, não tinha como. Eu achava que Instinto, né? Exato, eu não ia ser uma boa mãe. Mas, cara, você nasceu, parece que realmente mudei da água pro vinho. Exato. Realmente, vivi uma vida, depois mudou total. Exato. E eu imagino que muitas vezes pode rolar, você pode me corrigir se estiver errado, mas pode rolar muito atrito entre os casais, justamente quando um tem um arquétipo, por exemplo, no trabalho e quando chega em casa e não consegue sair dele. Sim. E aí ele, por exemplo, é muito dominante, agressivo e competitivo fora de casa e quando volta não consegue ter aquele lado sensível com a esposa ou a esposa com o marido, né? Talvez possa acontecer. Então, é uma falta de maturidade, uma falta de compreensão, porque o arquétipo é mais ideal para certas situações é o contexto, é o ambiente. Se eu tô operando no formato workaholic, doido de performance dentro de casa, cara, vai ter muito atrito. Porque o ambiente do lar, as regras do jogo são diferentes. A regra do jogo no lar é afeto, não é produtividade. Por isso que tem várias vezes treta que acontece dentro de casamento. Às vezes, o marido, normalmente, ele vai tomar decisões que são eficientes. Eu sempre tomo decisões eficientes dentro de casa. A minha esposa fala, por que você fez isso? Só assim, porque economiza energia, porque é mais fácil. Assim, mas essa não é o jeito certo. Eficiente é trocado, no caso, por econômico. O que é mais preguiçoso. Você tem que fazer isso e a toalha tem que ficar desse jeito, dessa maneira. Mas por quê? Porque assim é mais bonito. Entendeu? E acabou, ponto final. E aí, por que é ponto final? Porque dentro daquele ambiente, a lógica predominante é afeto. E eu não tenho contra-argumentação. Você fala, mas tá bom, mas eu quero fazer o mais feio. Não encaixa dentro daquele ambiente do lar. Porque o lar, ele ancora, ele escora a busca pela beleza. Que até é uma das coisas da maternidade e da esposa. Uma das funções espirituais da maternidade e da esposa é a defesa do belo dentro do conjunto de convivência familiar e conjunto humano. Mas agora, se ela chega e fala assim, a gente tá no avião. Aí ela foi no banheiro do avião e ela botou um selinho ou um negocinho. Ela fala, o que você tá fazendo? Você colocou um sticker no negócio. Isso aqui é um ambiente público. Isso aqui tá errado. Ainda vou lá, tiro o adesivo e chamo a atenção dela. Por quê? Porque tá fora de contexto. Ali ela não tem que fazer defesa do belo. Naquele ambiente público. Então, a questão é onde eu estou e quais são as condutas mais harmoniosas para gerar o resultado esperado dentro daquele ambiente. Isso é uma das coisas que a pessoa imatura ela não sabe, porque ela é inconsequente. Então, o adolescente é adolescente em todos os lugares. Ele é adolescente na escola, ele é adolescente no relacionamento, ele é adolescente com o dinheiro, ele é adolescente no quarto, falando com o pai. Ele não sai do modo arquetípico adolescente inconsequente. Sim. Entendi. Importante saber se adaptar. Exato. Então é a capacidade de adaptação também. Faz uma correlação aqui com o Darwin, na teoria evolutiva, que eu vou pro comportamento. Se a pessoa mais madura é a que tem a maior capacidade de adaptação comportamental. Perfeito. E aí a gente vai ver que as pessoas mais prósperas no planeta são as pessoas com maior capacidade adaptativa comportamental. Que é o camaleão. É a pessoa que consegue aprender a língua do outro rápido, consegue sacar assuntos que são de alta relevância no círculo que você tá. De trazer referências que vão fazer sentido dentro daquele ambiente. Tanto é que os CEOs, cara, com grandes lideranças, são CEOs que realmente conseguem conversar com os funcionários lá de baixo. Exatamente. Ele sabe se E adaptar. o que é o CEO? Ele consegue conversar com o funcionário, com o gerente, com o diretor, com o investidor, com o stakeholder, com o cliente, mais do que gastou menos até o que mais. Com o entrevistador, com outros players de mercado. Então, a capacidade adaptativa comportamental do mindset de um CEO é absurda, mas é que é invisível, ninguém vê. Ele fala, o cara ganha 12 milhões de reais por ano, 1 milhão de reais por mês, isso não é justo. Não é justo, mas vai fazer o que ele faz. Exato. Isso é uma treta, você tem que ter um preparo absurdo. Mesma coisa, você fala, é injusto o cara na NBA ganhar 12 milhões de dólares por ano numa temporada. Então, ele vai lá e faz o que ele faz, então. Faz 25 pontos por jogo, faz enterrada, faz não sei quantas assistências. Exato. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada. E tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.